Eu já vou avisar aqui que esse vídeo vai ser bem mais longo do que os vídeos normais do canal, porque tem muita coisa pra falar. Então, vai lá, pega uma coca, um café, faz um lanche e senta aí e acompanha. Beleza, pessoal? E se inscreve aí, deixa seu like se você gostar de alguma coisa que eu falei ou se você achou interessante. E também porque deu trabalho fazer esse vídeo. Antes de tudo, eu sei, tá? É meio errado fazer um vídeo comparando uma obra com a outra e falando que alguma delas é melhor. Mas eu tive que fazer esse vídeo porque, primeiro, ambas as séries, House of the Dragon e Rings of Power, foram lançadas simultaneamente. Então essa vai pra sua conta, Amazon. E em segundo, eu não consigo mais ouvir todo mundo falar que ou cada uma é boa do seu jeito, ou que Rings of Power é incrível e superior a House of Dragons, principalmente por causa do último episódio de House of Dragons. Cara, sério, isso tá me deixando extremamente incomodado, de verdade. Quem tá falando isso realmente assistiu as duas séries que eu vi? Porque não é possível, bro. Quando saíram os primeiros trailers de ambas as séries, eu vi e todo mundo, tanto no YouTube, redes sociais, ou até mesmo as pessoas à minha volta ficaram loucos. E eu só consegui pensar uma coisa, ok, parecem legais, mas esse Rings of Power aí tá com uma cara meio meh, né? Vocês não estão vendo isso aí não? Olha aí, pessoal, é bonito, mas parece uma maquiagem pra algo sem profundidade. Tá, mas eu também tenho uma completa noção de que ambas abordam narrativas com pesos e temas diferentes, mas no final ambas são fantasia, mesmo que Rings of Power seja uma fantasia capa-espada tradicional, que tem como sua origem o pai de todas as fantasias medievais, que é o universo do Tolkien, e Casa do Dragão é mais dark, denso e repleto de violência, e também tem como sua maior inspiração o universo de Senhor dos Anéis. Como o próprio Martin já disse, ele é um fanboy assumido de Tolkien, mas mesmo ambas tendo diferenças em seus respectivos nichos dentro do terreno que abordam, uma coisa é impossível de se relevar, que é o roteiro e como ambas as produções se desenvolvem e foram dirigidas. Para começar, vamos primeiramente falar do mundo em que ambas se passam. Rings of Power é ambientado séculos antes de Senhor dos Anéis, esse que, só pra deixar bem claro, eu amo desde minha infância, apesar de só ter consumido os filmes. Me condene, eu não consigo terminar de ler os livros. Em uma época onde o mundo se encontra em uma pseudo-paz após uma longa guerra contra Morgoth e Sauron, a tão discutida Segunda Era. Tudo está tranquilo, até que, como em toda história, dá merda. E o mal retorna, se é que ele foi embora algum dia desse mundo. E falando de mundo, eu tenho que dizer que toda a ambientação do mundo de Rings of Power é maravilhosa, linda, realmente de tirar o fôlego. Se tem um lugar para onde os milhões que foram investidos nessa série foram, literalmente foi para a construção visual desse mundo. Menos Númenor, esse daí é difícil, mas a gente vai chegar lá. Mas mesmo o mundo sendo tão bem construído visualmente como ele é, uma coisa me deixa extremamente incomodado nele. Ele parece pequeno e muitas vezes vazio. Literalmente tem um episódio em que uma frota de navios de Númenóreanos sai para irem à Terra-média e parece que eles chegam lá em um piscar de olhos. E para piorar, depois disso eles não demoram nem um episódio direito para chegarem à costa da Terra-média até a vila onde o Arondir está lutando contra os orcs. Sem falar também, agora, eu não sei se isso é culpa de time skip, provavelmente é. Mas, toda vez que um personagem tem que ir de um lugar pro outro, parece que ele dá um teleporte. Olha o Halbrand, vulgo Olhão. No último episódio, de uma cena pra outra, ele sai do Lar dos Elfos, onde tem a forja lá do... eu esqueci o nome do elfo pomposo que faz os anéis, para chegar em Mordor. Caralho, bicho, o Frodo demorou 3 fucking filmes pra chegar lá. Isso também sem falar nos lugares onde tem pessoas e monstros. Eles sempre parecem meio vazios, saca? Como se estivesse faltando seres vivos naquele mundo. Eu achei isso muito estranho. Senhor dos Anéis, acima de tudo, é sobre jornada e a relação dos personagens, cara. Você ir de um ponto ao outro e superar os desafios do caminho e seus próprios desafios internos. Não sucumbir à sua maldade e às tentações. E a série meio que caga um pouco pra isso, principalmente na questão da jornada. Parece que não tem um objetivo final, manja. A não ser pra Galadriel, essa daí tá com sangue nos olhos. Agora, em House of Dragon, eu não sei se isso se deve já por nós conhecermos esse mundo tão bem. Lógico, se você assistiu Game of Thrones. O mundo parece vivo, cíclico e cheio. Mesmo com os times skips que a série dá, você também entende melhor a passagem de tempo. Ela não tem cenários tão vastos e bem trabalhados como os de Ring of Power, porque ela não tem tanto dinheiro assim quanto Rings of Power.
mesmo tendo dinheiro pra cacete. Uma tem um orçamento de 20 milhões, que é House of Dragons, e o outro tem de 30 milhões, que é Rings of Power. São 10 milhões de diferença, e fazem diferença. Mas as coisas parecem mais vivas, sabe? Mais cheias de pessoas e histórias, como se fosse um mundo real, onde já aconteceram muitas coisas que continuam a acontecer. E isso não se deve só ao orçamento ou ao roteiro, mas se deve também ao cuidado e à direção que, mesmo em planos fechados, faz questão de trabalhar todo o ambiente para que ele seja explorado ao máximo e que, mesmo que tenha poucas pessoas, faça parecer que tem muita gente. E para fechar essa parte do mundo de ambas as séries, olha como a história de Westeros e a antiga Valíria é bem trabalhada e pincelada, com todo cuidado através de comentários e lendas, histórias que vez ou outra algum personagem solta ali, só para dar mais profundidade àquele mundo e às famílias que habitam nele, enquanto que em Rings of Power nós temos o monólogo inicial da Galadriel. E é só isso. Agora, vamos falar dos personagens, porque, afinal, o que é uma história sem eles? E é aí que eu tenho que dizer de que de todos os defeitos que Rings of Power tem, esse é o pior de longe, na real mesmo. E só pra deixar bem claro, eu não desgostei de Rings of Power não, tá? Eu até curti a série. Mas ô série pra ter personagens ruins e sem carisma nenhum. Meu senhor amado do céu! Eu acho que acima de tudo e antes de mais nada, para uma história ser boa e você realmente gostar dela, ela precisa de duas coisas. Uma é pelo menos um personagem ali, do lado do bem, que você vai gostar, ou no mínimo falar, ok, eu quero ver a história desse cara. E de um vilão que você odeia muito, ou o adora. Eu não consigo entender porquê, mas vocês sabem que tem vilão que, não importa o quão FDP ele seja, nós simplesmente amamos e os repudiamos. E Anéis do Poder falha em ambos. Ela não possui nenhum personagem principal cativante o bastante para você querer continuar assistindo, nem um vilão que faça você querer acompanhar como ele vai ferrar com tudo. O maior vilão da série é o Sauron, e ele sequer dá as caras até o último episódio. Tem o tio Benjen ali, mas quem é o tio Benjen na fila do pão, né? Falando nos mocinhos e protagonistas, nós temos a Galadriel, e por mais que eu tenha defendido ela, depois de assistir o primeiro e o segundo episódio, eu tenho que dizer que você vai passar mais tempo, quando você estiver vendo a série, querendo falar pra Galadriel ficar de boas e parar de ser tão sem noção, do que querendo ver como a trama dela se desenrola. Chegou a um ponto que eu só queria passar as partes que ela aparecia. Tanto pelo núcleo dela ser o mais fraco de todos, quanto pela Galadriel ser meio chata de aguentar. E em House of the Dragon, nós temos a Rhaenyra, essa diva que rouba o coração de todos e que ninguém resiste. E o Daemon, Daemon, parafraseando o Boromir, eu teria seguido meu irmão, meu capitão, meu rei. Olha, desde o primeiro segundo que esses dois aparecem, você simplesmente sabe e sente que eles são o creme de la creme da série. Pode ser porque os atores que os interpretam são incríveis, pode ser. Salve aí pro nosso eterno Doctor Who. E para essa mina que nunca tinha feito nem um filme, nem série, e já começou destruindo. Mas todos os atores na série são bons assim. Não tem nenhum abaixo de muito bom. E do outro lado da história, no núcleo vilanesco, se é assim que se pode dizer, porque essa é outra coisa legal no universo de Game of Thrones. Quase nunca é o bem contra o mal. São pessoas que podem muito bem ser boas ou más, como são no nosso mundo, enquanto que em Senhor dos Anéis, ou é o mal absoluto, ou o bem absoluto. Parece Jedi. Não tem o meu termo. Nós temos o maldito do Otto Hightower. Mano, como eu odeio esse cara e a filha dele. Mina ideia errada do cacete, ambos. Além de tudo, eles zoaram meu Viserys. Coitado do meu Viserys. Foi nomeado o Pacífico, mas tinha que ter sido nomeado o coitado, porque o cara que se ferra sem merecer. Agora, em questão de núcleos, vamos dividir assim para ficar mais fácil de discutirmos. Em Rings of Power, a série se divide em 4 núcleos. Galadriel e os Númenóreanos, insuportáveis, esse é difícil de aguentar, hein? Sem falar que toda vez que eu ouvia alguém chamar o Isildur, só vinha uma coisa na minha cabeça. Isildur! E isso fazia eu ficar mais triste, porque o Isildur da série é um paspalho completo, comparado com quem ele vai virar. O núcleo do Elrond e dos anões, a melhor parte da série, sem nenhuma dúvida. Podia ser a série de Moria, eu ficaria feliz. O núcleo do Arondir, esse aqui é um elfo de verdade. De todos que aparecem na série, esse é o único que realmente é um elfo. E também é o personagem que eu mais gostei.
Depois do Durin, claro. E se tu parou de assistir a série, ou nem assistiu, porque tem um elfo preto, cara, vai rever seus conceitos, porque tem algo de errado aí, vai por mim. E pra finalizar, o núcleo dos hobbits, porque a gente está cansado de saber que eles não são os hobbits ainda. E aqui vai uma coisa controversa sobre mim, eu nunca gostei dos hobbits. Desde a minha infância, quando eu assisti Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu não consigo entender o apreço que todo mundo tem por eles. Eu sempre achei o Merry e o Pippin insuportáveis, e o Frodo um bundão. Agora o Sam é bravo. É o melhor personagem de Senhor dos Anéis. Eu sempre fui mais a vibe do Aragorn, passando a espada em todo mundo, junto com o Gimli e o Legolas. Então já dá pra ter uma noção de que eu não curti muito esse núcleo dos hobbits. Mas é claro, tem coisas interessantes ali. Enquanto isso, em House of the Dragon, nós temos dois núcleos na maioria do tempo. O núcleo dos pretos, que é a parte da Rhaenyra, do Daemon, e os verdes, que é a parte do FDP do Otto e da filha dele, e dos filhos delas. E é isso. Olha a simplicidade, 2 núcleos, enquanto que em Game of Thrones nós tínhamos quase uma dezena. E em Rings of Power nós temos 4. Aqui nós temos apenas 2. E amigos, como apenas esses 2 núcleos contam e desenvolvem muito mais do que os 4 de Rings of Power. E também são muito, mas muito mais bem trabalhados. Vamos iniciar pelo melhor de todos, que é o núcleo do Elrond e do Durin, ou o núcleo dos anões. A série é sobre os Anéis do Poder. E eu cheguei até em algum ponto enquanto eu estava assistindo de esquecer que era sobre isso. Tamanho é a demora para eles falarem desses anéis. Mas para a criação dos anéis, esse é o núcleo mais importante, porque afinal eles são feitos de Mithril. E o Mithril vem de Moria, onde o Durin é o príncipe. E antes de falar sobre esse núcleo mais aprofundadamente, eu só quero dizer que a relação do Durin com o Elrond é fantástica. Fantástica. Você sente o amor que um tem pelo outro e o quanto a amizade dos dois é importante para ambos. Os anões são sempre cascadoras, até literalmente, e os elfos cheios de soberba e altivez. Você até vê isso no Elrond mais velho em Senhor dos Anéis, mas quando Durin e eles estão juntos, não importa pompas e postura, eles são amigos e compartilham um amor e carinho genuíno. É bonito de ver, cara. E você quer acompanhar aquela relação dos dois o tempo todo, junto com a Dissa, que tem um carisma gigantesco. O que falta de barba nela, ela compensa em carisma. A cena que o Elrond tá indo embora logo depois do pai do Durin ter proibido eles de escavarem o veio de Mithril, é impossível de não dar um aperto no seu coração. As expressões e como Durin chama o Elrond quase chorando quando ele vê que o Mithril realmente pode salvar os elfos. A vida do seu irmão, como ele diz, é de fazer você chorar. Realmente, se em algum momento da produção algo foi feito com carinho, foi esse núcleo. Mas como eu disse, Mithril é a única forma de salvar os elfos e impedir que eles percam sua imortalidade, porque o mal está de volta na Terra-média e isso está afetando eles, tirando a luz que eles têm e deixando-os mortais. Ou eles conseguem um Mithril, ou têm que voltar para o mundo dos Valar. Eu acho que é pra lá, porque eu não entendi muito bem essa parte. Porque senão eles vão morrer. O Elrond vai pra Moria sequer sabendo que é para pegar o Mithril, mas ok. E eu quero apontar aqui como Moria é bem feita, bem criada, e como todo o figurino é maravilhoso lá comparado com Númenor. Os anões são anões de verdade. Eles se portam como anões, se vestem como anões. Olha as orelhas e nariz de metal que eles usam, que coisa criativa, cara. E falam como anões. Você sente a ganância deles e a teimosia, os rituais deles e como eles tratam a terra em que eles vivem, como é a casa deles e toda a cultura dos anões é fantástico. E se o Mithril era o que o Elrond veio buscar, mesmo não sabendo a forma de como ele vai conseguir, mesmo um pedaço, é muito bem escrita. Porque no final, não foi enganar, lutar ou fazer trocas por esse metal que salvou os elfos, foi o amor. A amizade quase incomensurável de um anão com seu irmão de outra mãe, como Durin fala, um elfo. Olha que coisa linda, cara. 2 raças que se odeiam, mas que vez ou outra o que as salvam é a amizade que elas têm. Mesmo que seja muito rara. Mas nem a melhor parte da série fica sem alguma coisa ruim. Tipo esse Balrog aí, que só aparece ali e dane-se. Pra que, bicho? É legal, mas por que mostrar se não vai dar em nada? E acima de tudo, o final que se dá a esse núcleo. Porque ok, eles vão pegar o Mithril alguma hora. E o Durin não é mais o príncipe anão, porque o pai renegou ele. Mas né, parece que termina como um coito interrompido. Não tem desfecho. Eu não curti, cara. O Hobbit e os Estranhos. Se tu não sabia que ele era o Gandalf, ou você está em negação,
ou dormiu. Mas brincadeiras à parte, vamos começar com isso, o mistério. Meu Deus, quem que é esse cara aí? Desde os trailers eu dizia era o Gandalf, e eu não consegui entender as milhares de teorias da série e por que o pessoal ficava achando que ele era o Sauron, ou o Radagast, ou whatever, quem que o pessoal achava. Ok, até a série brinca com isso, mas né, o cara está no meio de hobbits e se veste de cinza, mas é o Sauron. Toda a ambientação desse núcleo é bem legal, e os atores aqui também não são de todo ruim, mas pode ser implicância minha com os hobbits, porque eu quase dormia toda vez que eu chegava nesse núcleo. Não era insuportável, pelo menos pra mim, como o de Númenor e da Galadriel, mas eu realmente não tinha interesse nenhum. Ainda mais porque eu já tinha me convencido de que o estranho era o Gandalf, e por mais besta que possa parecer, eu nunca imaginei que o Halbrand fosse o Sauron. É meio controverso, né? Mas acho que foi porque pra mim o Sauron nunca tinha se disfarçado de humano. Eu não tinha essa informação, se ele tinha se disfarçado de humano em algum momento. Mas, mais uma vez, um Hobbit, o ser mais inesperado, a essa altura não mais, é chamado para uma aventura. E eu acho que o mais legal dessa parte da série é descobrir como nasceu esse amor que o Gandalf nutre pelos hobbits. Porque sério, pra mim, tirando isso, eu gostei do líder dos hobbits, ou como a série chama, Pés Peludos. Esse cara aí tem um carisma legal. De resto, né, nada. Nem a luta com as feiticeiras eu curti. Eu achei meio besta e uma pura encheção de linguiça, que tenta mostrar alguma cena de ação pra um núcleo que não precisava. Mas eu acho que na próxima temporada esse núcleo vai ficar muito mais interessante, porque ele tem a capacidade de explorar o mundo, porque o Gandalf e a Nori vão para uma jornada, uma aventura. O núcleo do Arondir. Nem o elfo mais elfo da série consegue salvar a gente dessa mina e do filho dela. E pra mim, o que foi mais interessante desse núcleo não foram os orcs, nem o tio Benjen, vulgo Uruk. Ou a trama da espada, que no final era só uma chave aleatória da torre que o Arondir guardava para começar uma erupção vulcânica que iria fazer aquele lugar todo virar Mordor. Eu tenho que admitir que isso foi legal. A cena que aquele lugar vira Mordor. Não a parte da espada e o mistério de o que ela era. O mais interessante dessa parte, sem sombra de dúvida nenhuma, é o Arondir levando geral na porrada. Meu amigo, quando esse cara começava a lutar, eu vibrava. Igual eu vibrava quando vi o Legolas lutar. Uma curiosidade aí, quando eu era criança, eu curtia pra caramba os elfos, mas depois eu comecei a gostar mais dos anões, porque eles têm mais camadas e profundidade, ao meu ver pelo menos, além de serem bem mais gente boa. Mas o Arondir e o Legolas, esses daí não tem como desgostar. O Thranduil também, ele é um snob, arrogante, mas de todos os elfos, ele é o mais elfo já apresentado em toda a mídia audiovisual. Olha essa diva, cara. O maluco monta em um cervo gigante, sem falar na compostura dele. E como eu disse, esse núcleo apresenta a terra que vira Mordor. Sem dúvida é interessante, mas é uma enrolação também. Galadriel. Como eu disse, a Galadriel é a protagonista da série. A série abre com ela, fecha com ela, e a maior parte do tempo está mostrando ela. Eu acho que de todos, esse foi o núcleo que mais sofreu depois dos 2 primeiros episódios. Porque, veja bem, no início da série, estava bom, meio lento, mas é normal para o início de uma trama. Ela começar um pouco morna para apresentar os personagens e o mundo, e depois ir ficando cada vez mais empolgante e divertida. O problema é esse, o núcleo da Galadriel nunca fica empolgante e divertido. Ele começa morno, tem uma cena legal que é quando ela está com os elfos caçando o Sauron, vira uma pedra de gelo quando ela vai pra Númenor e depois volta a ficar morno no final. É como se fosse uma coisa que vai se arrastando, manja? Quando parece que vai engrenar, desengrena de novo e tu fica de saco cheio, porque nada interessante acontece. A Galadriel foi massacrada quando a série estreou, porque todo mundo ficou de mimimi, porque a Galadriel não era uma guerreira em Senhor dos Anéis, e sim uma maga, eu acho, poderosa, quase uma semideusa. E eu fiquei lá falando igual um tonto, calma, vai melhorar, ela vai ficar fodona, vai ser bom. Ela é fodona, mas nunca fica bom. A atriz que interpreta ela é uma das que se salva da série. Mas o roteiro é tão raso e pobre que dane-se que ele é razoável. É sempre chato. E aí, depois da cena maravilhosa que ela está no mar sendo atacada por uma fucking serp, melhor cena da série pra mim, me deu até um cagaço. Ela encontra o Halbrand, o boy magia que o roteiro ficou ofertando o tempo todo que eles iriam se pegar, mas deu-se que ele era o olhão e não rolou.
Pelo menos a cena em que ele revela que é o Sauron é irada. E todo mundo no YouTube ficou falando que o último episódio e a cena salva a série, e não salva, pessoal. Para de noia. Um pingo de beleza não arruma um mar de cocô. Então, eis que a Galadriel chega em Númenor e aparece esse núcleo tão maravilhoso que sempre me prometeram que seria incrível ver Númenor, porque os Númenóreanos são os guerreiros mais poderosos. Eles enfrentaram Sauron. Númenor era a Atlântida do Tolkien, e a série teve a capacidade de fazer eu nunca mais querer assistir nada de Númenor. Ou eu deveria dizer, os 10 Testamentos da Record, porque o meme podia não fazer sentido antes de nós vermos a série completa, mas depois de assistir é real, pessoal. Seja quem for que escreveu o roteiro dessa parte, escolheu o cast e trabalhou no figurino, só demite esse povo, porque o trabalhinho mal feito, hein? Ele é feito assim, provavelmente, para parecer grandioso e todo mundo limpo e perfeito, mas parece irreal, como eu havia dito, e só torna besta, sabe? Parece a ambientação de um live action de um filme da Disney. Mas se os personagens de lá fossem bons, dava até para relevar tudo isso. A rainha é chata, o Isildur é um frangote chato, e eu nem sei porque aparece a irmã do Isildur. A Galadriel é chata e o Halbrand é tanto faz como tanto fez. O único que se salva de lá é o pai do Isildur. O ator é razoável e o roteiro dele também. De resto, meu amigo, é difícil. Sem dúvida, é a parte mais fraca de toda a série. E toda essa enrolação de uns 3 episódios lá e mais algumas cenas que fica voltando para esse lugar é pra Galadriel pegar 2 navios com meia dúzia de soldados e voltar para a Terra-média, o que dane-se, porque depois a rainha pega os navios e volta para Númenor para chamar reforços porque perderam a batalha contra o tio Benjen. Eles nunca literalmente ouviram falar de um mensageiro. E pra que voltar para esse lugar chato? Cara, para! A única cena que presta de lá é a visão da Palantir, que mostra a cidade sendo destruída, porque ela é destruída. Tá, é brincadeira. É um maremoto muito louco e me deu medinho. Parabéns pra turma do CGI nessa parte. E você pode estar pensando, caramba, Leonardo, mas por que você está falando tão mal da série assim? Nem é pra tanto. Mano, eu cresci assistindo O Senhor dos Anéis. Eu revejo uma vez por ano todos os filmes. Esse universo é muito, muito foda e eu não suporto ver ele sendo cagado assim. Igualmente também não suporto o pessoal falando que essa série medíocre foi melhor que House of Dragons, que foi quase impecável. Vamos dividir essa daqui em 2 partes, antes do time skip e depois do time skip. A série por si só já tem um primeiro episódio que, meu Deus, o que Anéis do Poder não faz em 8 episódios, House of the Dragon conseguiu fazer em 1, e não é zoeira ou fanboyzice. O que ela fez em apenas um episódio foi deixar quem viu de boca aberta e em choque, ou no mínimo interessado para saber o que iria acontecer dali pra frente. Até a doença que o Viserys tinha nas costas e nos dedos no início se tornou uma teoria discutida por todo mundo que a acompanhava. E olha que era uma coisa bem besta, mas ver como uma coisa besta assim te deixa interessado. E o mistério de quem é o Sauron meio que não importa, né? Porque não é bem um mistério. Sem falar que a série deixa isso em aberto. Ela não explica, pelo menos não em tela. O ator que faz o Viserys teve que vir em entrevista e falar pro público. E se tu quer saber o que ele tinha, realmente o que era a doença dele, o link do vídeo tá aí na descrição, tá? Mas isso é um dos pontos fortes de House of the Dragon. Ela não te conta tudo e deixa explícito. Tipo, quem é o Sauron? Ou quem é o estranho? Ela deixa você pensar, e isso é muito legal, porque gera interesse. E falando dos núcleos, no começo temos meio que uma mistureba, porque vemos hora ou outra o maldito do Otto Hightower tramando para fazer a filha dele virar a rainha, e outra hora o Daemon fazendo de tudo para virar o rei, mas da forma mais sem noção possível. Até que há uma ruptura não definitiva da parte do Daemon com o irmão dele, o Viserys, e do Lord Corlys Velaryon, que ficou puto do Viserys não ter casado com a filha dele de 8 anos de idade. Bicho, esses caras são muito doentes. Ainda bem que o Viserys não casou com uma criança, né? Outro motivo pra mim gostar dele. Gerou uma treta no reino todo? Gerou, mas ele se manteve correto, né? Cacete, mano, que ideia é essa de casar com uma criança de 8 anos? Daemon e o Velaryon se aliam e vão tretar com os caras que estavam invadindo uma rota comercial do Valerion, esse que depende do mar para manter seus negócios e fortuna. E o Viserys não queria uma guerra. Aí tá outro ponto que gerou a treta do Viserys com o Valerion, que também era o dono da frota naval do reino. Eu sei que o Viserys é meio sem noção, tá? Mas confia.
A melhor cena da temporada pertence a ele, e no final não tem como você não ter um carinho absurdo pelo cara. Enquanto isso, nós vemos a Rhaenyra sendo nomeada para ser a futura rainha do reino, e é isso que gera a treta toda na série. Literalmente o machismo e a ganância do reino. E veja bem, a Rhaenyra, desde o primeiro momento que ela aparece, ela já tem uma postura de poder e altivez. Ela tem a postura que o pai dela não tem, de um rei. E a atriz, meu amigo, ela dá um show. As expressões dela e como ela fala com os outros é no mínimo incrível. E nesse meio nós vemos a ideia errada da Alicente, a filha do Otto, sendo induzida a virar a rainha do reino. Cara, eu não quero me aprofundar muito nos detalhes das tramas, porque se vocês não assistiram, eu quero que vocês assistam, de verdade, porque coisa boa tem que ser compartilhada. E eu gosto muito quando as pessoas conhecem as séries que eu acompanho e passam a gostar porque eu indiquei. É muito gratificante pra mim. Mas uma coisa que a série peca é nos time skip, porque o tempo voa. De uma hora para a outra, a Rhaenyra tem 17 anos, e depois ela já tem mais de 30 anos e tem 3 filhos, e o Viserys passa de ter perdido 2 dedos para um braço inteiro, e é desconfortante isso, porque dá a sensação de que você está perdendo muita coisa e que vai acabar rápido. Você pega muito rápido sentimentos pelos personagens e quer ver como é que está se desenvolvendo a vida deles. E então a série de um episódio para o outro passa 30 anos, mas antes isso do que enrolação, né? Tipo em Rings of Power, que tem 3 episódios inúteis. O segundo time skip. E esse daqui eu vou pontuar não só pela Rhaenyra e a Alicent terem crescido, mas porque os filhos dela já são crianças. Já Harys e Luke são os filhos mais relevantes da Rhaenyra nesse ponto, e Aegon II e Aemond, os da Alicent. Essas duas e os filhos delas vão fazer uma guerra civil para ver quem vai ser o rei, a Rhaenyra ou o Aegon II, filho da Alicent. A guerra do Daemon acabou de uma forma incrível. Esse bicho é monstro. Não é à toa que o nome da série é A Casa do Dragão, porque se você acha que a Daenerys era foda, amigo, você não viu o que é um Targaryen e dragões de verdade. Desde a prima do Viserys, a Rhaenys, até o Viserys, que parece ser o mais meh, são todos fodásticos. E em matéria de dragões, eu só vou deixar isso aqui e depois nós falamos mais um pouco deles. E o foco dessa parte da série, acima de tudo, é criar os alicerces para a última passagem de tempo. Porque, como eu disse, é aqui que somos apresentados aos filhos de ambas as rivais, a Rhaenyra e a Alicent. E também é aqui que se consolida a aliança de Daemon com a Rhaenyra. Então, por mais que essa parte possa parecer um pouco parada, ela está andando para frente e desenvolvendo os personagens. E veja bem, porque eu não estou falando parada em questão de trama, mas sim em questão de ação. Desse momento até o final da série, a ação é pontual e propositalmente colocada ali para gerar algo no futuro, e nada que acontece ali é inútil. Toda a ação gera uma reação, e esse é um dos alicerces da série. Nesse ponto da série também vemos algo de suma importância para todo o futuro da guerra que virá, que é o Aemond, aquele que deveria virar o rei no lugar do merda do Aegon. Nós sabemos que a Rhaenyra tinha que ser a rainha, mas se tu vai coroar um dos seus filhos, Alicent, sua ideia é errada. Coroa o que não é um lixo. Aemond consegue dominar o dragão mais poderoso atualmente vivo em Westeros. Isso vai dar um problema mais pra frente, porque algo muito interessante da série também é que existem dragões de ambos os lados que vão lutar pelo trono. E dragões são armas nesse caso. E meu amigo, é muito louco ver eles voando nos dragões. Agora imaginem eles lutando. Nós tivemos um vislumbre disso no último episódio da série, mas chegaremos lá. Após isso temos o último time skip e o derradeiro. Porque agora a série, pelo menos por algumas temporadas, não avançará durante anos. As crianças crescem e se tornam adolescentes, e é então que a treta começa de verdade. Nesse ponto, Daemon e Rhaenyra já se casaram e têm 2 filhos deles, fora os outros tanto do Daemon do seu antigo casamento e do antigo casamento da Rhaenyra. O rei já está completamente debilitado devido à sua doença, e é aí que a trama começa a se mover definitivamente, para que a Rhaenyra tenha o trono que seria seu roubado. E você está vendo como, mesmo eu não me aprofundando muito no que a série mostra no total, olha o tanto de coisa que acontece, enquanto que em Rings of Power ela enrola e enrola até que ela acaba e só anda nos últimos 2 episódios. Aqui, em todo o episódio, tem um acontecimento que move a trama e faz sempre o mundo continuar girando e funcionando de forma coesa e cíclica.
as coisas mudam, os personagens crescem e a trama só se torna mais densa e desenvolvida. O Viserys protagoniza a cena mais sensacional da temporada com o Daemon, e mesmo ele tendo protegido e falando que a Rhaenyra é sua herdeira do trono, a Alicente ideia errada faz com que seu filho seja coroado na trairagem mais escrota que tu vai ver por um bom tempo. Mas pelo menos o Viserys teve uns momentos de alegria antes da merda toda, né? E então chegamos no final, onde a guerra toda é armada e tudo se dirige ao confronto que ocorrerá no futuro. No final, quem esmerdalhou tudo foi o Aemond. De que adianta ter o maior dragão se tu não consegue controlar, né? E eu vi um pessoal falando que o último episódio foi fraco e sem graça. Amigo, isso se chama desenvolvimento. Ele inicia a guerra e deixa as peças postas no tabuleiro. O que Senhor dos Anéis deixa pro futuro, eu não tenho ideia para onde a série vai. Só sei que em algum momento o Sauron vai fazer mais anéis e um anel. Mas um caminho para isso sequer foi traçado. Nem o Mithril eles têm. Vê como enquanto uma série constrói seu mundo, desenvolve seus personagens a todo instante, sempre seguindo com sua trama e deixando você instigado e pensando o que está acontecendo ali e por que as coisas estão acontecendo, deixando mistérios e subtextos visuais que só deixam tudo mais completo, enquanto a outra joga algumas coisas ali que não levam a lugar nenhum e que de bem feito só tem a direção de arte. Ambas as séries, como eu disse lá no começo, são sobre fantasia, em seus nichos próprios, mas a grande diferença e o que torna uma melhor que a outra é o roteiro. Uma caminha para algum lugar e está em constante evolução, e a outra se enrola sempre que pode, tomando pausas longas e desnecessárias e mostrando plots enfadonhos que poderiam ser resolvidos em um episódio, porque não tem história ali para ser contada. 5 temporadas foram confirmadas de Anéis do Poder, criadas a partir de histórias inacabadas e apêndices das histórias do Tolkien, preenchidos por pura ganância acima de tudo e preguiça. É um roteiro fraco e arrastado, com personagens tão fracos quanto a série, salvando alguns apenas. Casa do Dragão, além de tudo, tem material de onde ser adaptado e pessoas que dessa vez adaptaram com todo carinho e cuidado, personagens cativantes, atores incríveis e cenas de tirar o fôlego, que literalmente me fizeram levantar da cadeira e aplaudir de pé enquanto eu gritava. Eu assisti os 2 primeiros episódios de Anéis do Poder com meus amigos e um deles dormiu, enquanto o outro falou que era mais ou menos, enquanto eu disse, vai melhorar. Casa do Dragão, nós assistimos todos e salvaguarda um episódio, urramos, nos emocionamos e rimos, sempre querendo mais e ansiosos para saber como tudo iria terminar. Eu vou assistir ambas novamente em suas próximas temporadas, mas sabe o que eu espero de Anéis do Poder? Nada além de 50 minutos de tá bom. Pelo menos pode acontecer algo bom. E tem os anões e o Arondir. Enquanto que em Casa do Dragão, eu sei que vai ter algo de bom, que vai me emocionar e eu vou gostar. Porque mesmo que a qualidade caia muito, ainda vai ser melhor que Anéis do Poder. E muito bom, porque a série já é excepcional e talvez até melhor que todo Game of Thrones.